Capítulo 5 O Mal Menor. Como sempre, os primeiros a reparar nele foram os gatos e as crianças. Um gato listrado que dormia sobre um monte de lenha aquecida pelo sol se agitou, ergueu a cabeça, abaixou as orelhas, soltou um miado e sumiu no meio das urtigas. Diante de sua choupana, o filho do pescador Trigla, um garotinho de 3 anos chamado Dragomir, que fazia o possível para emporcalhar ainda mais sua já imunda camiseta, abriu o berreiro, fixando os olhos cheios de lágrimas no cavaleiro que passava à sua frente. O bruxo cavalgava lentamente, sem tentar ultrapassar a carroça com feno que bloqueava a ruazinha. Atrás dele, esticando o pescoço e puxando a corda amarrada ao arção da sela, trotava um sobrecarregado burrico. Além dos costumeiros alforjes, o orelhudo animal transportava no dorso um grande vulto enrolado numa manta. Os acinzentados flancos do burro estavam cobertos por negros veios de sangue coagulado. A carroça entrou finalmente numa ruazinha lateral que levava a um celeiro e a um cais, de onde soprava uma brisa cheirando a piche e urina de boi. Geralt apressou o passo. Não reagiu ao abafado grito da vendedora de verduras, que olhava fixamente para o sul da pata com garras que, descoberta pela manta, sacolejava ao ritmo do trote do burrico. Também não se virou para ver a excitada multidão cada vez maior que se juntava à sua passagem. Como costumava acontecer, havia muitas carroças paradas diante da casa do intendente. Geralt pulou da sela, ajeitou a espada às costas e amarrou as rédeas de sua égua à pequena cerca de madeira. A multidão que o seguira formou um semicírculo em torno do burrico. Os gritos do intendente podiam ser ouvidos do lado de fora. É proibido, estou lhe dizendo. Proibido com todos os diabos. Será que não entende o que estou lhe dizendo, seu canalha? Geralt entrou. Diante do intendente, um homem baixinho e rechonchudo, naquele momento vermelho de raiva. Um camponês segurava um ganso vivo pelo pescoço. O que foi agora? Ah, é você, Geralt. Ou será que meus olhos me enganam? Disse o intendente, e virando-se de novo para o camponês, voltou a gritar. Leve isso daqui, vagabundo. Ficou surdo de repente? É que andam dizendo, balbuciou o homem, olhando de soslaio para o ganso, que se não se fizer um agrado a Vossa Excelência, dificilmente... Quem andou dizendo? Gritou o intendente. Quem andou insinuando que sou subornável? Não permito, estou lhe dizendo. Fora daqui! Salve, Geralt. Salve, Caldemain. Já devem ter se passado 2 anos desde a última vez que você esteve aqui, Geralt. Por que não consegue ficar no mesmo lugar por muito tempo? De onde está vindo? Não precisa responder. Tanto faz de onde. Ei, tragam cerveja. Sente-se, Geralt. Sente-se. Aqui está uma confusão, porque amanhã teremos uma feira. Como você está? Conte. Contarei depois. Antes vamos sair. Do lado de fora, a quantidade de pessoas dobrara, mas o espaço em torno do burrico não diminuíra. Geralt afastou a manta. A multidão soltou um grito sufocado e recuou. Caldemain ficou boquiaberto. Por todos os deuses, Geralt! O que vem a ser isso? Uma Kikimora. Não deveria haver alguma recompensa por ela, senhor intendente? Caldemain, meio sem jeito, observou a figura em forma de aranha coberta por uma camada de pele negra e ressecada. Os olhos virados com pupila na vertical e as afiadas presas da bocarra ensanguentada. Onde? De onde? No quebra-mar, a 4 milhas daqui, nos pântanos, Caldemain, onde devem ter desaparecido muitas pessoas, crianças. É verdade, mas ninguém podia suspeitar. Ei, vocês! Voltem para casa e para seus afazeres. Isso não é um espetáculo. Cubra essa coisa, Geralt. Está atraindo moscas. De volta à sala, o intendente pegou um caneco de cerveja e sorveu o conteúdo de uma vez só. Suspirou fundo e aspirou ruidosamente o ar pelo nariz. Não há recompensa, disse soturno.
Ninguém sequer podia suspeitar que uma criatura dessas estivesse escondida nos pântanos. É verdade que algumas pessoas desapareceram naquelas bandas, mas poucas vagueiam pelo quebra-mar. Aliás, como você foi parar lá? Por que não tomou a estrada principal? Nas estradas principais não é fácil ganhar a vida, Caldemain. É verdade, tinha me esquecido. Respondeu o intendente, estufando os lábios para reprimir um arroto. E dizer que essa região era tranquila. Até os doentes raramente mijavam no leite das mulheres. E eis que, sem mais nem menos, quase juntinho de nós, aparece uma Kikimora. Bem, o máximo que posso fazer é expressar-lhe minha gratidão, pois não disponho de fundos para pagar por ela. Que azar. Alguns trocados viriam a calhar para passar o inverno. Falou o bruxo, dando um trago no caneco e limpando a espuma da boca. Estou a caminho de Ispaden, mas não sei se conseguirei chegar antes da neve bloquear a estrada. Talvez fique retido numa das cidadezinhas à beira da estrada de Luton. E você pretende ficar muito tempo em Blaviken? Pouco. Não posso me demorar. O inverno se aproxima. E onde vai se hospedar? Quer ficar em minha casa? Tem um quarto vago no sótão. Por que se deixar roubar pelos albergueiros, que não passam de um bando de ladrões? Conversaremos um pouco e você me contará o que se passa no mundo. Com prazer. Mas o que sua Libusa dirá? Da última vez percebi que ela não morre de amores por mim. Em minha casa, as mulheres não têm voz. Porém, cá entre nós, não faça diante dela o que fez da última vez durante o jantar. Você está se referindo ao fato de eu ter atirado um garfo num rato? Não, refiro-me ao fato de você tê-lo acertado no escuro. Pensei que seria engraçado. E foi. Mas não faça esse tipo de coisa na frente de Libusa. Quanto a Kikimora. Você precisa dela? Para quê? Se não é recompensa, pode mandar jogá-la na cloaca. Excelente ideia. Ei, Karelka, Borg, Narigango, algum de vocês está aí fora? Apareceu um guarda municipal com uma alabarda no ombro, cuja lâmina bateu com o estrondo na verga da porta. Narigango, falou Caldemain. Com a ajuda de um dos rapazes, pegue o burro com aquela porcaria empacotada na manta, leve-a para trás dos chiqueiros e atire-a na cloaca. Compreendeu? Sim, senhor intendente. Mas o quê? Talvez, antes de dar sumiço nessa coisa hedionda, pudéssemos mostrá-la ao mestre Irion. Quem sabe se ela não lhe teria alguma utilidade? Caldemain bateu na testa com a palma da mão. Você não é tão tolo quanto parece, Narigango. Geralt, talvez nosso feiticeiro acabe pagando por esse cadáver. Os pescadores vivem lhe levando os mais estranhos espécimes do mar. Lulas, polvos, peixes do gelo, equinodermos. E ele costuma pagar por eles. Venha, vamos dar um passeio até a torre. Vocês conseguiram um feiticeiro para a cidade? Permanente ou temporário? Permanente. O mestre Irion mora em Blaviken há 1 ano. É um mago poderoso, Geralt. Só de olhar para ele você se dará conta disso. Duvido que um mago poderoso pague por uma Kikimora. Geralt fez uma careta. Pelo que sei, ela não serve para a produção de elixires. O mais provável é que esse tal Irion acabe me insultando. Bruxos e feiticeiros não morrem de amores uns pelos outros. Jamais ouvi dizer que o mestre Irion tivesse insultado quem quer que fosse. Não posso garantir que ele lhe pagará, mas vale a pena tentar. Pode haver mais Kikimoras nos pântanos. E aí o que poderemos fazer? Que o feiticeiro examine essa criatura e, por via das dúvidas, lance alguma mandinga sobre aqueles charcos. O bruxo pensou por um momento. Muito bem, Caldemain, disse finalmente. Quem não arrisca, não petisca. Vamos arriscar um encontro com o mestre Irion. Então vamos. Narigango, afaste essa garotada e pegue o burrico pela corda. Onde está meu gorro? Parte 2. A impressionante torre, construída com blocos de granito polido e coroada por ameias, dominava as telhas e os colmos que cobriam as casas e choupanas. Vejo que ele a reformou.
comentou Geralt. Com feitiços ou botando vocês para trabalhar? Com feitiços, principalmente. Como é esse tal Irion? Decente. Ajuda as pessoas, mas é caladão e solitário. Quase nunca sai da torre. No portão com roseta de madeira clara, havia uma grande aldrava na forma de cabeça de um peixe chato e de olhos salientes, com uma argola de bronze pendurada na boca, provida de dentes afiados. Caldemain, claramente acostumado ao funcionamento do mecanismo, aproximou-se da porta, pigarreou e recitou. Saudações do intendente Caldemain, que deseja tratar de um assunto com o mestre Irion. Acompanhando-o e querendo tratar do mesmo assunto, o bruxo Geralt de Rivia saúda o mestre Irion. Depois de um longo momento, a cabeça de peixe moveu a boca dentada, soltando uma baforada de vapor. O mestre Irion não está recebendo visitas. Vá embora, boa gente. Caldemain olhou de soslaio para Geralt, que deu de ombros. Narigango, sério e concentrado, limpava o nariz. O mestre Irion não está recebendo visitas. Repetiu metalicamente a aldrava. Vá embora, boa... Não sou boa gente. Interrompeu-a rudemente Geralt. Sou um bruxo. Aquilo lá, no lombo do burro, é uma Kikimora, que matei próximo da cidadezinha. Todo o feiticeiro residente tem a obrigação de zelar pela segurança da região. O mestre Irion não precisa honrar-me com uma conversação, tampouco me receber, se esse é o seu desejo. No entanto, deve examinar a Kikimora e tirar as conclusões que achar cabíveis. Narigango, desamarre a Kikimora e jogue-a aqui, diante da porta. Geralt, sussurrou o intendente. Você vai partir, mas eu terei de... Vamos embora, Caldemain. Narigango, tire o dedo do nariz e faça o que mandei. Esperem. Falou a aldrava em outro tom de voz. Geralt, é você mesmo? O bruxo praguejou baixinho. Estou perdendo a paciência. Sim, sou eu mesmo. E daí? Chegue mais perto da porta. Pediu a aldrava, soltando uma nuvenzinha de vapor. Sozinho. Vou deixá-lo entrar. Enquanto a Kikimora. Ao diabo com ela. É com você que quero conversar, Geralt. A sós. Desculpe-me, senhor intendente. Não tem de quê, mestre Irion. Respondeu Caldemain. Até breve, Geralt. Vejo você mais tarde. Narigango, jogue o monstro na cloaca. Sim, senhor intendente. O bruxo aproximou-se do portão, que se abriu apenas o suficiente para que ele pudesse passar e logo se fechou, deixando-o na mais completa escuridão. Ei! Gritou ele, sem esconder a irritação. Já vai! Respondeu uma voz estranhamente familiar. O que Geralt viu em seguida foi tão inesperado que ele cambaleou e estendeu o braço procurando por um ponto de apoio. Não encontrou. Diante dele florescia um pomar branco e rosa, cheirando a chuva. O céu era cortado pela multicolorida curvatura de um arco-íris que ligava a copa das árvores aos distantes picos de montanhas azuladas. Uma casinha aninhada no pomar, pequena e modesta, estava praticamente afundada em malvas. Geralt olhou para suas pernas e constatou que estava mergulhado até os joelhos em arbustos de tomilho. Venha, Geralt, aproxime-se. Falou a voz. Estou diante da casa. Geralt adentrou o pomar. Notou um movimento à esquerda e se virou. Uma deslumbrante loira nua em pelo caminhava através dos arbustos, carregando um cesto cheio de maçãs. O bruxo prometeu solenemente a si mesmo que nada mais o surpreenderia. Finalmente! Seja bem-vindo, bruxo! Stregobor! Espantou-se Geralt. Em sua conturbada vida,
o bruxo encontrara ladrões que pareciam vereadores, vereadores que pareciam mendigos, meretrizes que pareciam princesas, princesas que pareciam vacas prenhas e reis que pareciam ladrões. No entanto, Stregobor sempre teve, de acordo com todas as regras e costumes, a aparência de um feiticeiro, alto, magro, corcunda, com espessas sobrancelhas grisalhas e grande nariz aquilino. Para completar a figura, trajava uma longa túnica negra de mangas inacreditavelmente largas e segurava na mão um comprido cajado encimado por uma esfera de cristal. Nenhum dos feiticeiros que Geralt conhecera tinha o aspecto de Stregobor. O mais surpreendente de tudo, porém, era o fato de Stregobor ser mesmo um feiticeiro. Sentaram-se em poltronas de vime, ao redor de uma mesa com tampo de mármore branco, numa varanda cercada de malvas. A desnuda loura, com o cesto de maçãs, aproximou-se, sorriu, deu meia volta e retornou rebolando ao pomar. Isso também é uma ilusão? Perguntou Geralt, observando o balanço dos quadris. Sim, como tudo aqui. Mas, meu caro, são ilusões de primeira classe. As flores exalam perfume, as maçãs são comestíveis, as abelhas podem picá-lo e, quanto a ela... O feiticeiro apontou para a loura. Se quiser... Talvez mais tarde. Certo. O que você está fazendo por essas bandas, Geralt? Continua ocupado matando representantes de espécimes em extinção em troca de dinheiro? Quanto lhe pagaram pela Kikimora? Provavelmente nada. Senão você não teria vindo até aqui. E pensar que há pessoas que não acreditam na força do destino. A não ser que você soubesse de mim. Você sabia? Não. Este é o último lugar que eu imaginaria encontrá-lo. Se não me falha a memória, você vivia em Kovir, numa torre semelhante a essa. Muitas coisas mudaram desde aqueles tempos. A começar por seu nome. Agora você é Mestre Irion. É o nome do construtor desta torre, falecido há mais de 200 anos. Achei adequado homenageá-lo de alguma forma ao ocupar sua moradia. Sou o feiticeiro residente desta região. A maior parte dos moradores vive em função do mar. E como deve estar se lembrando, além do ilusionismo, minha especialidade é meteorologia. Algumas vezes acalmo ou evoco uma tempestade. Outras vezes faço o vento ocidental trazer cardumes de bacalhau para mais perto da costa. Graças a isso, é possível viver. Aliás, era. Por que era? E o que o fez mudar de nome? O destino tem muitas faces. O meu é lindo na superfície, mas horrendo no interior. E agora, ele estendeu em minha direção suas garras ensanguentadas. Você não mudou nada, Stregobor, disse Geralt irritado. Continua falando difícil, com ar inteligente e superior. Não consegue se expressar normalmente? Consigo, suspirou o feiticeiro. Se isso o deixa feliz, posso falar de maneira clara e objetiva. Vim para cá fugindo de um ser monstruoso que quer me matar. Mas minha fuga foi mal sucedida, porque ele me encontrou. Ao que tudo indica, tentará matar-me amanhã, ou na melhor das hipóteses, depois de amanhã. Ah, bem, falou o bruxo impassível. Agora compreendo. Parece que minha morte iminente não causou a mínima impressão em você. Stregobor, o mundo é assim mesmo. Quando se viaja tanto quanto eu, vê-se muita coisa. 2 camponeses se matam por causa dos limites de um terreno cultivado, que já no dia seguinte será pisoteado por cavalos de 2 exércitos em guerra. Homens enforcados pendem das árvores na beira das estradas, enquanto bandidos degolam mercadores nas florestas. Nas cidades, a cada passo tropeça-se num corpo caído na sarjeta. Nos palácios, as pessoas se agridem com punhais, e nos banquetes, sempre há alguém que cai roxo debaixo da mesa por envenenamento. Já me acostumei com isso. Portanto, por que ficaria impressionado com uma ameaça de morte?
Principalmente se ela é dirigida a você. Principalmente se ela é dirigida a mim. Repetiu sarcasticamente Stregobor. E pensar que eu o considerava um amigo e contava com sua ajuda. Nosso último encontro aconteceu na corte do rei Ide, em Kovir. Recordou Geralt. Fui até lá para receber o pagamento por ter matado uma anfisbena que aterrorizava a região. Você e seu confrade Zavist ficaram competindo pelo termo mais ofensivo para mim. Charlatão, impensante máquina de matar. Se me lembro bem, devorador de carniça. Por isso Ide não só não me pagou um tostão, como ainda me deu 12 horas para abandonar Kovir. E como sua clepsidra estava quebrada, quase não consegui. E agora? E agora? Você conta com a minha ajuda? Diz que está sendo perseguido por um monstro. De que tem tanto medo, Stregobor? Se ele o pegar, diga-lhe que adora monstros, que os defende e zela para que nenhum bruxo devorador de carniça perturbe sua paz. Na verdade, se encontrasse você e o devorasse, ele se revelaria um grandíssimo ingrato. O feiticeiro virou a cabeça e permaneceu calado. Geralt soltou uma gargalhada. Ora, não fique todo inchado como um sapo, falou. Conte-me do que se trata, e vamos ver se é possível fazer alguma coisa. Você ouviu falar da maldição do Sol Negro? É lógico que ouvi. Só que sob outro nome. Mania de Eutibaldo, o Louco, em homenagem ao mago responsável por toda aquela confusão que terminou com o assassinato ou aprisionamento de dezenas de donzelas de altas estirpes, inclusive reais. Segundo ele, tais donzelas estariam possuídas por demônios, amaldiçoadas e contaminadas pelo Sol Negro. Pois foi assim que vocês, com seu pomposo linguajar, denominaram um simples eclipse solar. Eutibaldo, que nunca foi louco, decifrou as inscrições nos menires dos Dalks e nas lápides das necrópolis de Osgore. Estudou as lendas e as tradições dos bobolacos e chegou à conclusão de que todas se referiam ao eclipse de maneira inequívoca. O Sol Negro anunciaria a vinda de Lilith, ainda venerada no Oriente como Nia, e a aniquilação total da raça humana. O caminho de Lilith deveria ser preparado por 60 mulheres com coroas douradas, cujo sangue encherá os vales. Sandices, retrucou o bruxo. Além do mais, as palavras não rimam. Toda a profecia digna desse nome é rimada. É público e notório o que interessava a Eutibaldo e ao Conselho de Magos. Vocês se aproveitaram dos devaneios daquele maluco para reforçar seu poder. Fazer alianças, romper coligações e criar cisânia entre as dinastias. Em suma, para manipular ainda mais marionetes coroadas. E você vem me falar de profecias das quais se envergonharia qualquer contador de histórias que costuma frequentar as feiras. É possível ter reservas quanto à teoria de Eutibaldo e à interpretação da profecia, mas não se pode negar a terrível mutação observada nas jovens da nobreza, nascidas pouco tempo depois do eclipse. E por que não se pode negar? Eu, por exemplo, ouvi algo bem diferente. Presenciei a autópsia de uma delas, contou o feiticeiro. Geralt, o que achamos no crânio e na medula era algo indescritível. Uma espécie de esponja vermelha. Os órgãos internos estavam totalmente fora de lugar e até faltavam alguns. Tudo coberto de pelos, em constante movimento. Os fiapos rosa acinzentados. O coração tinha 6 ventrílocos, 2 deles praticamente atrofiados, mas assim mesmo, 6. O que diz sobre isso? Que vi seres humanos com garras de águia em vez de mãos ou com presas iguais às dos lobos. Homens com juntas, órgãos e sentidos a mais. Todos resultantes da lambança que vocês fizeram ao se meter com magia. Você diz que viu muitos mutantes, falou o feiticeiro erguendo a cabeça. E quantos deles você matou por dinheiro, seguindo sua vocação de bruxo? Porque é possível ter presas de lobo
e não fazer com elas nada mais do que exibi-las às garotas nas estalagens, como também ter natureza lupina e atacar criancinhas. E esse foi o caso das meninas nascidas depois do eclipse. Todas apresentaram uma quase insana tendência a maldades, a agressões, acessos de raiva e temperamento explosivo. E não se pode dizer o mesmo de qualquer mulher? Zombou Geralt. Aonde pretende chegar com essa baboseira? Você me pergunta quantos mutantes matei. Mas por que não está interessado em saber quantos desenfeiticei, livrando-os de sua maldição? Eu, o bruxo que tanto desprezam. E o que fizeram vocês, poderosos feiticeiros? Usamos a magia superior, tanto a nossa como a dos nossos sacerdotes dos mais diversos templos. Todas as tentativas resultaram na morte das jovens. O que projeta uma imagem negativa sobre vocês e não sobre as garotas. E assim, temos as primeiras mortes. Espero que as necrópsias tenham ficado limitadas somente a elas, certo? Não somente a elas. Por que está me olhando desse jeito? Sabe muito bem que houve mais mortes, mas não eliminamos todas as jovens, como decidido no início, e sim em torno de 15 que foram dissecadas, uma delas ainda viva. E vocês, filhos de uma cadela, ousam criticar os bruxos? Ah, Stregobor, saiba que um dia as pessoas vão abrir os olhos e querer arrancar a pele de vocês. Não creio que esse dia chegará tão cedo. Não esqueça que estávamos agindo em defesa das pessoas. As mutantes teriam afogado em sangue países inteiros. Isso era o que afirmavam vocês, magos, com o nariz empinado e aura de infalibilidade. Aliás, certamente não vai afirmar que não se enganaram uma só vez no decurso de suas caçadas. Já que você faz tanta questão de saber, disse Stregobor, após um longo silêncio. Vou ser sincero, embora não devesse, para meu próprio bem. Sim, enganamo-nos, e mais de uma vez. O método de seleção era muito difícil, e foi exatamente por isso que paramos de eliminá-las e passamos a mantê-las isoladas. Em suas famosas torres. Rosnou o bruxo. Sim, em nossas torres. No entanto, esse foi outro erro. Nós as subestimamos, e muitas conseguiram escapar. Foi então que entre os príncipes, principalmente os mais jovens, que não tinham o que fazer e muito menos perder, surgiu a estúpida mania de libertar belas jovens aprisionadas em torres. Por sorte, a maior parte deles quebrou o pescoço nessas tentativas. Pelo que sei, as prisioneiras das torres morriam rapidamente. O que, segundo comentava, não teria ocorrido sem uma mãozinha de vocês. Isso não é verdade. O fato é que elas logo ficavam apáticas e perdiam a vontade de comer. Curiosamente, às vésperas da morte, apresentavam o dom da vidência, mais uma prova que eram mutantes. Cada prova que você menciona é menos convincente que a anterior. Não há algumas mais concretas? Tenho. Sylvena, a senhora de Narok, da qual não conseguimos sequer nos aproximar, porque ela assumiu o poder muito rapidamente e agora coisas horríveis se passam em seu território. Fialka, filha de Evermir, que fugiu da torre usando suas tranças como corda e hoje aterroriza Velhat Setentrional. Bernica de Talgar, liberada por um príncipe idiota que, cegado, está trancado numa masmorra, enquanto a visão mais comum em Talgar é a de uma forca. Há mais exemplos. É claro que há. Falou o bruxo. Em Jamurlak, reina o velho Abrad. Ele sofre de tuberculose linfática. Não tem mais um dente sequer. Deve ter nascido mais de 100 anos antes daquele eclipse e só consegue adormecer se alguém é torturado até a morte em sua presença. Já dizimou todos os parentes e despovoou a metade de seu país. Tudo em indescritíveis ataques de fúria. Há ainda indícios de seu temperamento libidinoso. Parece que, quando jovem,
era chamado de Abrad, o Levanta-Saia. Ah, Stregobor, como a vida seria linda se fosse possível explicar todas as crueldades dos governantes como sendo mutações e pragas. Ouça, Geralt. Não tenho a mínima intenção de ouvi-lo. Não conseguirá me convencer de suas razões, nem de que Eltibaldo não foi um psicopata assassino. Voltemos ao monstro que, segundo você, o ameaça. Pelo prólogo que acabou de fazer, quero preveni-lo de que a história não me agrada, mas a ouvirei até o fim. Sem me interromper com observações irônicas? Isso é algo que não posso prometer. Muito bem, disse Stregobor, enfiando as mãos nas mangas folgadas. Já que é assim, meu relato durará mais tempo. Tudo começou em Craden, um pequeno reino ao norte. A esposa de Fredefalk, o príncipe de Craden, era uma mulher inteligente e instruída, chamada Arídia. Ela descendia de uma família que teve muitos adeptos da arte da feitiçaria e assim, certamente por herança, ficou de posse de um raro e possante artefato, um espelho de Nehalena. Como você sabe, os espelhos de Nehalena são usados sobretudo por adivinhos e profetas, já que eles preveem o futuro infalivelmente, embora de maneira enigmática. Arídia consultava o espelho com frequência. Imagino que com a tradicional pergunta, espelho, espelho meu, existe no mundo uma mulher mais bela do que eu? Interrompeu o Geralt. Pelo que sei, os espelhos de Nehalena podem ser divididos em dois grupos. O dos bajuladores e o dos quebrados. Você está enganado. Arídia estava mais interessada no destino do país. E o espelho respondia às suas perguntas, prevendo uma morte terrível para ela e muitas outras pessoas pelas mãos ou por causa da filha que Fredefalk tivera com a primeira esposa. Arídia fez com que essa profecia chegasse ao Conselho de Magos, que me enviou para Craden. Não preciso acrescentar que a primogênita de Fredefalk nascera pouco depois do eclipse. Durante um curto espaço de tempo, fiquei observando discretamente a garotinha. Ela torturou até a morte um canário e 2 cachorrinhos recém-nascidos, além de furar o olho de uma camareira com a haste pontuda de um pente. Realizei alguns testes com fórmulas mágicas, e todos confirmaram que a garota era mutante. Levei essa informação a Arídia, pois Fredefalk tinha verdadeira loucura pela filhinha. Arídia, como lhe disse, não era tola. E na certa, não morria de amores pela enteada. Interrompeu-o novamente Geralt. Preferiria que o trono passasse para os filhos dela. Posso adivinhar o resto da história. O que me causa a espécie é não ter aparecido alguém que torcesse o pescoço dela e, aproveitando a ocasião, também o seu. Stregobor soltou um suspiro e ergueu os olhos para o céu, no qual o arco-íris continuava a brilhar multicolorido e pictórico. Eu era da opinião de que a garotinha deveria apenas ser isolada. Mas a princesa decidiu diferentemente. Despachou-a para a floresta na companhia de um guarda florestal e assassino de aluguel. Encontramo-lo alguns dias depois, no meio de um matagal. Estava sem calças, de modo que não foi difícil reconstruir o que se passara. A menina enfiara-lhe o pino de um broche no cérebro através da orelha, enquanto ele estava com a mente ocupada com outra coisa. Se acha que estou com pena dele, resmungou Geralt. Está redondamente enganado. Organizamos uma batida, continuou Stregobor, mas não encontramos rastro algum dessa garotinha. Além disso, tive de deixar Craden às pressas, pois Fredefalk começou a ficar desconfiado. Somente 4 anos mais tarde recebi notícias de Arídia. Ela havia encontrado o rastro da garotinha e descobrira que ela vivia em Marrakam com 7 anões, os quais convencera de que era melhor assaltar mercadores nas estradas do que poluir os pulmões numa mina. Era conhecida na região como Picança, por gostar de empalar vivas suas vítimas. Arídia contratara diversos assassinos de aluguel, porém nenhum voltara com vida. Depois, foi ficando cada vez mais difícil encontrar pessoas dispostas àquela tarefa,
porque a pequena, já bastante famosa, aprendera a manusear a espada a tal ponto que poucos homens poderiam fazer-lhe frente. Fui chamado a Craden, aonde cheguei secretamente apenas para descobrir que Arídia fora envenenada. As pessoas comentavam que o envenenamento fora contratado pelo próprio Fredefalk, que estava interessado numa mulher mais jovem e mais fogosa. Mas eu tinha certeza de que aquilo fora obra de Renfrey. Renfrey? Era assim que a garotinha se chamava. Como ia dizendo, foi ela quem envenenou Arídia. Pouco tempo depois, o príncipe Fredefalk morreu num acidente de caça muito estranho, e o primogênito de Arídia sumiu sem deixar vestígio. Aquilo também deve ter sido obra da pequena. Digo pequena, mas naquela época ela já devia ter em torno de 17 anos, e era bastante desenvolvida. Depois de uma pausa, o feiticeiro prosseguiu com seu relato. Enquanto isso, ela e seus anõezinhos haviam se tornado o terror de Marrakam, até que, certo dia, eles tiveram uma séria discussão. Não sei se foi por causa da divisão do fruto de um saque ou pela decisão de quem passaria a noite com ela. O fato é que acabaram sacando os punhais. Os anões não sobreviveram àquela noite de punhaladas. A única a sobreviver foi ela, a Picança. Na época, eu já estava na região. Encontramo-nos frente a frente. Ela me reconheceu de imediato e se lembrou do papel que eu desempenhara em Craden. Digo-lhe, Geralt, que mal tive tempo de pronunciar um feitiço, e minhas mãos tremiam como não sei o que, quando a furiosa gata se lançou sobre mim, com a espada em punho. Enfiei-a num belo bloco de cristal rochoso de 6 côvados por 9. Quando ela entrou em letargia, joguei o bloco para dentro da mina dos anões e tapei sua entrada. Que trabalho mal feito, comentou Geralt. Aquele seu feitiço poderia ser desfeito. Por que não a reduziu a um punhado de cinzas? Afinal, vocês magos conhecem tantos feitiços simpáticos. Eu não. Não é minha especialidade. Mas você está coberto de razão. Fiz um trabalho mal feito. Ela fora encontrada por um príncipe idiota que gastou mundos e fundos para desenfeitiçá-la, e ao consegui-lo, levou-a triunfalmente para casa, um obscuro principado no leste. Seu pai, um velho saqueador, mostrou-se mais sensato. Deu uma sova no filho e decidiu arrancar da Picança o paradeiro do tesouro amealhado por ela e seus anões. Seu erro foi permitir que o filho mais velho estivesse presente quando ela, totalmente despida, foi colocada sobre a mesa de tortura. Já no dia seguinte, o primogênito, órfão e sem irmãos, reinava sobre o país, com a Picança na posição de primeira favorita. O que quer dizer que ela não era feia. É uma questão de gosto, e gosto não se discute. Mas ela não permaneceu naquela posição por muito tempo, apenas até o primeiro golpe palaciano. E estou sendo muito gentil por chamar aquele golpe de palaciano, pois o tal palácio mais parecia um estábulo. Em pouco tempo, ficou patente que a Picança não me esquecera. Sofri 3 atentados encomendados por ela em Kovir, de modo que resolvi me esconder em Pontar, mas ela me achou e eu fugi para Angren, onde ela também me encontrou. Não sei como ela consegue fazer isso, pois tenho evitado deixar qualquer tipo de rastro. Deve ser uma das características da mutação genética. O que o impediu de enclausurá-la novamente num bloco de cristal? Remorso? Não, nunca tenho isso. O que se revelou é que ela ficou imune a feitiços ou outros atos de magia. Isso não é possível. Pois saiba que é. Basta dispor do adequado artefato ou de aura. Ou talvez isso tenha a ver com sua mutação, que continua progredindo. Fugi de Angren e me refugiei aqui, na Arcomerânia, em Blaviken. Tive um ano de paz, mas ela voltou a aparecer. Como você sabe, ela já está na cidade? Sim, eu a vi nessa bola de cristal. O feiticeiro apontou para a ponta de seu cajado.
Ela não está sozinha, mas no comando de uma quadrilha de malfeitores, o que significa que planeja algo sério. Geralt, não tenho mais para onde fugir. Não existe um só lugar onde eu possa me esconder. O fato de você aparecer por aqui, exatamente nesse momento, não pode ser mero acaso. É obra do destino. O bruxo ergueu as sobrancelhas. O que você quer dizer com isso? Parece-me claro que você vai matá-la. Eu não sou assassino de aluguel, Stregobor. Concordo que você não é assassino. Sou pago para matar monstros, bestas que ameaçam pessoas, criaturas evocadas por feitiços e encantos feitos por gente como você, não seres humanos. Mas ela não é um ser humano. Ela é um monstro, uma mutante, um maldito engendro. Você trouxe uma Kikimora, pois saiba que a picança é muito pior. Kikimoras matam porque estão com fome, enquanto a picança mata por prazer. Mate-a e eu lhe pagarei a soma que quiser. Evidentemente dentro do razoável. Eu já disse que não acredito em uma só palavra dessa história de mutações e maldição de Lilith. A jovem tem razões de sobra para querer acertar as contas com você, e não tenho a mínima intenção de me meter nisso. Peça proteção ao intendente, à guarda municipal. Você é o feiticeiro oficial da cidade e está protegido pelas leis locais. Eu me lixo para as leis, para o intendente e para a eventual proteção que ele possa me oferecer. Explodiu Stregobor. Não preciso de proteção. Quero que você a mate. Ninguém poderá entrar nessa torre. Aqui estou totalmente protegido. Mas e daí? Não pretendo ficar trancado até o fim de meus dias. A picança nunca vai desistir, tenho certeza. Portanto, o que me resta? Permanecer nesta torre aguardando a morte? Foi o que as jovens fizeram. Sabe de uma coisa, feiticeiro? Você deveria ter deixado a caçada das princesas para outros magos, mais poderosos que você. Deveria ter previsto as consequências de seus atos. Eu lhe imploro, Geralt. Não, Stregobor. O feiticeiro ficou calado por um tempo. O irreal sol num céu irreal não se deslocara na direção do zênite. Porém o bruxo sabia que em Blaviken anoitecia. Sentiu fome. Geralt, quando ouvimos Eutibaldo, muitos de nós tivemos dúvidas, mas decidimos escolher o mal menor. Agora, sou eu que peço a você escolha semelhante. Um mal é um mal, Stregobor. Retrucou seriamente o bruxo, pondo-se de pé. Menor, maior, médio, tanto faz. As proporções são convencionadas e as fronteiras imprecisas. Não sou um santo eremita e não pratiquei apenas o bem ao longo de minha vida. Mas, se me couber escolher entre dois males, prefiro abster-me por completo da escolha. Está na hora de ir embora. Nos veremos de manhã. Talvez, falou o feiticeiro. Se você chegar a tempo. Parte 3. A Corte Dourada, a mais chique das estalagens da cidadezinha, estava cheia e barulhenta. Os clientes, tanto os locais como os de fora, discorriam sobre assuntos próprios de suas profissões ou nacionalidades. Os mercadores mais sérios discutiam com os gnomos preços de produtos e taxas de juros aplicadas ao crédito. Enquanto os mais frívolos beliscavam o traseiro das garçonetes, que levavam às mesas cerveja e repolho com ervilhas. Os patetas do lugar adotavam ar de estarem bem informados de tudo. As prostitutas se esforçavam em agradar aos clientes que apresentavam dispor de dinheiro, ao mesmo tempo desestimulando os avanços dos que pareciam não ter. Carreteiros e pescadores bebiam como se no dia seguinte fosse entrar em vigor um decreto proibindo o cultivo de lúpulo. Marinheiros entoavam canções que enalteciam as ondas do mar, a coragem dos capitães e os encantos das sereias, estes com abundância de detalhes. Puxe pela memória, Sednik, disse Caldemain ao albergueiro.
inclinando-se sobre o balcão para poder ser ouvido em meio à algazarra geral. 6 rapagões e uma jovem, todos com roupas de couro preto com adornos de prata, a moda de Novigrad. Eu os vi na praça do pedágio. Estão hospedados aqui ou no Nos Antunes? O albergueiro enrugou a testa proeminente, limpando com um caneco o avental listrado. Aqui, senhor intendente. Respondeu por fim. Disseram que vieram para a feira. Estão todos armados, inclusive a jovem. E, como o senhor falou, vestidos de preto. E onde estão nesse momento? Perguntou o intendente. Não os vejo aqui. No salão privativo. Pagaram com ouro. Irei até lá sozinho. Falou Geralt. Por enquanto, não há motivo para tratar esse assunto como oficial. Vou trazê-la para cá. Talvez seja melhor. Mas tome cuidado, porque não quero confusão. Vou tomar cuidado. A canção dos marinheiros, a julgar pela crescente quantidade de expressões vulgares, parecia estar chegando ao grandioso final. Geralt ergueu a ponta da dura e pegajosa cortina que separava o salão principal do privativo. Neste, 6 homens estavam sentados em torno de uma mesa. Aquela que ele esperava encontrar não estava entre eles. O que foi? Indagou rudemente um careca com o rosto deformado por uma cicatriz que começava na sobrancelha esquerda, passava pela base do nariz e acabava na bochecha direita. Quero falar com a picança. 2 figuras idênticas, o mesmo rosto imóvel, os mesmos cabelos louros desalinhados até os ombros, as mesmas roupas apertadas de couro preto brilhando com adornos de prata. Ergueram-se e, com movimentos idênticos, pegaram 2 espadas, também idênticas, que repousavam sobre um banco. Acalme-se, Vir. Sente-se, Nimir. Falou o homem com a cicatriz, apoiando os cotovelos no tampo da mesa. Com quem mesmo que você quer falar, irmãozinho? Picança? Você sabe muito bem de quem se trata. Quem é esse sujeito? Perguntou um suado brutamontes, com o torso desnudo, atravessado por 2 cinturões em cruz e aguilhões protegendo os antebraços. Você o conhece, Nohorn? Não, respondeu o homem da cicatriz. É um albino. Riu zombeteiramente um esbelto homem de cabelos negros, sentado junto de Nohorn. Os traços delicados, os enormes olhos negros e as orelhas pontudas traíam sua origem élfica. É um albino mutante, uma anomalia da natureza. Como é revoltante notar que se permite a entrada desse tipo de aleijões nas tavernas, no meio de pessoas decentes. Eu já o vi em algum lugar, afirmou um homem troncudo, com pele queimada de sol e cabelos presos numa longa trança, medindo Geralt com um olhar maligno. Não importa o que você tenha visto, Tavik, disse Nohorn. Escute, irmãozinho. Agora mesmo, Sivril insultou você horrivelmente. Não vai exigir satisfações? A tarde está tão entediante. Não, respondeu o bruxo com toda a calma do mundo. E a mim? Se eu derramar essa sopa de peixe em sua cabeça, também não vai exigir satisfações? Perguntou desafiadoramente o homem de peito desnudo. Calma, quinzena, falou Nohorn. Se ele disse que não, é não. Pelo menos por enquanto. Então, irmãozinho, diga o que tem a dizer, depois suma daqui. Estou lhe dando a oportunidade de sair andando com as próprias pernas. Se não aproveitá-la, será carregado para fora pelos empregados do albergue. Não tenho nada a dizer a você. Meu assunto é com a picança. Com Renfrey. Vocês ouviram isso, rapazes? Nohorn olhou para os companheiros. Ele quer encontrar com Renfrey. E com que propósito, irmãozinho? Se é que podemos saber. Não podem. Nohorn voltou-se para os gêmeos, que deram um passo à frente, fazendo tilintar as fivelas prateadas das botas de cano alto. Já sei! Exclamou repentinamente o homem de trança. Já sei onde o vi. O que está balbuciando, Tavik? Que já sei onde o vi. Foi diante da casa do intendente. Ele trouxe um tipo de dragão para vender.
Uma mistura de aranha com crocodilo. As pessoas comentavam que ele é bruxo. É um mágico de aluguel, respondeu o meio-elfo. Um prestigiador que se contrata por um punhado de moedas. Como já disse, uma anomalia da natureza. Uma ofensa às leis dos homens e dos deuses. Tipos como ele deveriam ser queimados em fogueiras. Nós não gostamos de feiticeiros, rosnou Tavik, sem desgrudar os olhos de Geralt. Algo me diz, Sivril, que vamos ter aqui mais trabalho do que esperávamos. Deve haver mais deles, pois todos sabem que os bruxos andam em bandos. É verdade. Eles parecem se atrair mutuamente. Sorriu com malícia ao mestiço. E pensar que há no mundo seres assim. Afinal, quem poderia engendrar criaturas como você? Seja um pouco mais tolerante se não for incômodo. Falou calmamente Geralt. Pelo que vejo, sua mãe deve ter andado muitas vezes sozinha pela floresta, já que você tem motivos para duvidar da própria origem. É possível, retrucou o meio-elfo sem parar de sorrir. Mas eu, pelo menos, conheci minha mãe. Enquanto você, por ser bruxo, não pode afirmar o mesmo. Geralt empalideceu e mordeu os lábios. Algo que não escapou a Nohorn, que soltou uma gargalhada. Bem, agora, irmãozinho, você não pode deixar passar em branco uma ofensa de tal gravidade. O que você carrega aí às costas é uma espada. Então como vai ser? Vai duelar com Sivril? A tarde está tão chata. O bruxo não reagiu. Covarde, bufou Tavik. O que ele falou da mãe de Sivril? Continuou monotonamente Nohorn, apoiando o queixo nas mãos entrelaçadas. Algo nojento me pareceu, que ela dava aqui e ali. Ei, Quinzena, você acha certo ouvir calado um vagabundo qualquer ofender a mãe de um colega? Mãe, com 1000 demônios, é coisa sagrada. Quinzena levantou-se prontamente e desprendeu a bainha com a espada, atirando-a sobre a mesa. Estufou o peito, ajeitou as proteções dos antebraços, cheias de pontiagudos tachões de prata, cuspiu para o lado e deu um passo à frente. Caso ainda tenha alguma dúvida, falou Nohorn, esclareço-lhe que Quinzena o está desafiando para uma luta. Eu lhe avisei que seria carregado para fora. Abra um espaço. Quinzena aproximou-se com os punhos para cima. Geralt levou a mão à empunhadura da espada. Pense bem no que vai fazer, disse. Mais um passo e você estará procurando a mão no assoalho. Nohorn e Tavik ergueram-se de um pulo, pegando suas armas. Os calados gêmeos sacaram as suas com gestos idênticos. Quinzena recuou. O único que não se mexeu foi Sivril. O que está se passando aqui? Será que não é possível deixar vocês sozinhos nem por um instante? Geralt virou-se lentamente e deparou com um par de olhos azul esverdeados como água do mar. Parada no vão da porta, apoiada na ombreira, estava uma jovem quase tão alta quanto ele. Tinha cabelos cor de palha, cortados irregularmente, logo abaixo das orelhas. Vestia corpete de veludo, cingido por um belo cinturão e saia assimétrica, que chegava à panturrilha esquerda e deixava descoberta a bem torneada coxa direita sobre o cano da bota de pele de alce. Do lado esquerdo da cintura pendia uma espada e do direito um estilete com um enorme rubi no punho. E então? Ficaram mudos de repente? É um bruxo, balbuciou Nohorn. E daí? Ele queria falar com você. E daí? É um feiticeiro, gritou Quinzena. Nós não gostamos de feiticeiros, rosnou Tavik. Calma, meninos, falou a jovem. Ele quer falar comigo? Pois isso não é crime. Continuem brincando, mas sem fazer algazarra. Amanhã é o dia da feira. Vocês não querem, espero, que suas travessuras estraguem um acontecimento tão importante na vida desta simpática cidadezinha, não é? No silêncio que se seguiu,
Ecoou bem baixo um desagradável risinho. Sivril, que continuava esparramado sobre o banco, ria gostosamente. Você tem cada uma, Renfrey! Disse, quase engasgando. Acontecimento importante! Uma ova! Cale a boca, Sivril! Imediatamente! Sivril parou de rir. Imediatamente. Geralt não se espantou. Na voz de Renfrey, soara algo muito estranho. Algo que evocava reflexos vermelhos em lâminas de espadas. Uivos de homens sendo assassinados. Cavalos relinchando e cheiro de sangue. Os demais devem ter tido a mesma impressão, porque até o rosto queimado de sol de Tavik empalideceu. Venha, cabelos brancos, falou Renfrey, quebrando o silêncio. Vamos até o salão principal, juntar-nos ao intendente, pois tenho certeza de que ele também quer conversar comigo. Caldemain, que permanecera junto do balcão, conversando com o albergueiro, interrompeu a conversa assim que os viu, endireitando-se e cruzando os braços sobre o peito. Escute bem, minha senhora, disse duramente, sem perder tempo em cumprimentos corteses. Soube pelo bruxo de Rivia, aqui presente, o motivo que a trouxe a Blaviken. Aparentemente, a senhora nutre um rancor por nosso feiticeiro. Talvez nutra. E daí? Indagou baixinho Renfrey, também em tom de poucos amigos. Daí que para esse tipo de contendas existem os tribunais da cidade e da corte. Todo aquele que aqui, na Arcomerânia, queira vingar-se com ferro, passa a ser considerado um bandido qualquer. Portanto, ou a senhora e sua negra comitiva somem de Blaviken amanhã cedinho, ou terei de trancar todos nas masmorras de maneira Como se diz mesmo, Geralt? Preventiva. Sim, preventiva. Entendeu, minha jovem? Renfrey retirou de uma bolsa presa ao seu cinto um pergaminho dobrado várias vezes. Leia isso, senhor intendente, caso seja alfabetizado. E nunca mais me chame de minha jovem. Caldemain pegou o pergaminho, leu-o com cuidado e, sem dizer uma palavra, passou-o a Geralt. A meus regentes, vassalos e súditos livres. Leu o bruxo em voz alta. Declaro, urbi et orbi, que Renfrey, princesa de Craden, continua a nosso serviço e é pessoa de nossa estima, de modo que todo aquele que ousar prejudicá-la atrairá nossa ira sobre si. Alduin, rei. Prejudicá-la está escrito errado, mas o selo parece autêntico. Porque é autêntico, disse Renfrey, arrancando-lhe o pergaminho. Foi aposto por Alduin, vosso magnânimo amo. Por isso aconselho todos vocês a não tentar me prejudicar, independentemente de como tal palavra está escrita. Sua consequência poderá lhes ser funesta. Senhor intendente, não vai trancar-me numa masmorra, nem mais chamar-me de minha jovem. Não infringi a lei, pelo menos por enquanto. Mas se você infringi-la, nem que seja um bocadinho, ameaçou Caldemain, parecendo prestes a cuspir. Vou enfiá-la na masmorra com este pergaminho. Juro por todos os deuses, minha jovem. Vamos embora, Geralt. Um momento, bruxo. Renfrey tocou no braço de Geralt. Gostaria de trocar algumas palavras com você. Não se atrase para o jantar, falou o intendente. Senão Libusa vai ficar furiosa. Não me atrasarei. Geralt apoiou-se no balcão e, brincando com seu medalhão com cabeça de lobo, fixou a jovem nos olhos azul esverdeados. Ouvi falar de você, disse ela. Você é Geralt de Rivia, o bruxo de cabelos brancos. Stregobor é seu amigo? Não. Isso facilita as coisas. Nem tanto. Não tenho intenção de permanecer como simples espectador. Os olhos de Renfrey se estreitaram. Stregobor morrerá amanhã, afirmou baixinho, afastando da testa os cabelos cortados irregularmente.
O mal seria menor se ele fosse o único a morrer. Se, ou melhor, antes que Stregobor morra, morrerão outras pessoas. Não vejo outra possibilidade. Algumas, senhor bruxo, é um termo demasiadamente modesto. Para assustar-me, Picança, vai ser preciso muito mais do que meras palavras. Não me chame de Picança. Detesto esse apelido. O fato é que vejo outras possibilidades. Valeria a pena analisá-las com você, mas não será possível. Libuza o aguarda. Pelo menos ela é bonita? Isso é tudo o que você tinha a me dizer? Não, mas você precisa ir. Libuza o aguarda. Parte 4. Havia alguém em seu quartinho no sótão. Geralt soube disso antes mesmo de aproximar-se da porta, graças à vibração de seu medalhão. Apagou a lamparina que usara para iluminar as escadas e, tirando o estilete do cano da bota, colocou-o às costas, por trás do cinturão. Moveu a maçaneta. O quarto estava escuro, mas não para ele. Entrou devagar, fechando silenciosamente a porta atrás de si. No segundo seguinte, deu um longo salto e caiu sobre a figura sentada na cama, pressionando-a contra os lençóis, colocando o antebraço esquerdo debaixo de seu queixo e levando a mão ao punhal. Não chegou a desembainhá-lo. Havia algo errado. A coisa está começando melhor do que o esperado, disse ela com voz abafada, deitada imóvel debaixo dele. Contava com isso, mas não esperava que fôssemos acabar na cama tão rápido. Se não for muito incômodo, poderia tirar a mão de minha garganta? Você? Sim, sou eu. E há duas possibilidades. Primeira, você desce de cima de mim e vamos conversar. Segunda, permanecemos nessa posição. Só que nesse caso, gostaria de tirar pelo menos minhas botas. O bruxo optou pela primeira possibilidade. A jovem soltou um suspiro. Levantou-se e ajeitou a saia e os cabelos. Acenda a vela. Diferentemente de você, não enxergo no escuro e gosto de ver meu interlocutor. Aproximou-se da mesa e, alta, esbelta e ágil, sentou-se, esticando as pernas enfiadas em botas de cano alto. Parecia não estar armada. Você tem algo para beber? Não. Então fiz bem em trazer isso. Riu, colocando sobre a mesa um odre de vinho e 2 copos de couro. É quase meia-noite. Falou friamente Geralt. Podemos ir direto ao assunto? Já. Tome. A sua saúde, Geralt. A sua, Picança. Meu nome é Renfrey, com todos os diabos. Permito-lhe omitir meu título nobiliárquico, mas pare de me chamar de Picança. Fale mais baixo, senão vai acordar a casa toda. Será que finalmente vou ser informado do motivo que a fez entrar pela janela em meu humilde quarto? Como você é pouco perspicaz, bruxo. Quero poupar Blaviken de uma carnificina. Com esse intuito, andei pelos telhados como uma gata no cio. Espero que aprecie minha atitude. Aprecio. Só que não sei em que poderá resultar nossa conversa. A situação é mais do que clara. Stregobor está fechado em sua torre, e para pôr as mãos nele, você terá de sitiá-la. Se fizer isso, de nada lhe adiantará seu salvo-conduto. Alduin não a defenderá se você infringir frontalmente a lei. O intendente, a guarda municipal e toda a Blaviken se virarão contra você. Toda a Blaviken, caso se vire contra mim, se arrependerá amargamente. Retrucou Renfrey com um sorriso, mostrando dentes predatórios. Você deu uma boa olhada em meus rapazes? Garanto-lhe que são mestres em seu ofício. Consegue imaginar o que poderá acontecer se houver um combate entre eles e a guarda municipal, cujos membros mal sabem segurar uma alabarda? E você, Renfrey? Acha que ficarei parado olhando calmamente para um combate desses? Como pode ver, moro na casa do intendente. Em caso de necessidade,
me sentirei na obrigação de ficar do lado dele. E não tenho dúvida, respondeu ela seriamente, de que você o fará. Mas provavelmente será o único, porque os demais se esconderão nos porões. Não existe no mundo guerreiro capaz de dar conta de outros 7 armados como eu e meus rapazes. Assim, cabelos brancos, vamos parar com essas ameaças mútuas. Como falei, a carnificina e o derramamento de sangue poderão ser evitados. Basicamente, 2 pessoas estão em condições de impedi-los. Sou todo ouvidos. A primeira é o próprio Stregobor. Basta ele sair voluntariamente da torre. Então, eu o levarei para longe daqui e Blaviken retornará à sua feliz apatia, esquecendo em pouco tempo todo o incidente. Stregobor até pode parecer maluco, mas não a tal ponto. Quem sabe, bruxo? Quem sabe? Existem argumentos que não podem ser refutados, assim como propostas irrecusáveis. Uma delas, por exemplo, é o ultimato de Tridam, que farei ao feiticeiro. E de que se trata? É um doce segredo meu. Que seja. No entanto, duvido muito de sua eficácia. O último capaz de fazê-lo colocar-se voluntariamente em suas lindas mãozinhas teria de ser fato poderoso. Portanto, é melhor passarmos para a segunda pessoa capaz de impedir uma carnificina em Blaviken. Tentarei adivinhar quem seria. Estou curiosa de ver a que ponto chega sua perspicácia, cabelos brancos. É você, Renfri. Você mesma. Você demonstraria uma principesca? Que digo eu, uma majestática magnanimidade e renunciaria à sua vingança? Acertei? Renfri jogou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada, tampando a boca com a mão para abafá-la. Depois, adotou o ar mais sério e fixou os olhos brilhantes no bruxo. Geralt, eu fui princesa, mas em Craiden. Tive de tudo o que se pode imaginar, mesmo sem pedir. Camareiras prontas para me atender ao menor gesto. Vestidinhos, sapatinhos, calcinhas de cambraia, joias e bijuterias. Um cavalinho baio, peixinhos dourados num lago artificial. Bonecas e uma casa para elas, maior do que este quarto. E foi assim, até o dia em que esse seu Stregobor e aquela puta Arídia mandaram um guarda florestal levar-me a uma floresta, matar-me e levar para eles meu coração e fígado. Bonito, não? Não, é horrível. Fico feliz por você ter dado conta daquele guarda florestal, Renfri. Ter dado conta dele? Que nada! É verdade que ele ficou com pena de mim e me soltou, mas antes me violou e roubou meus brincos e um diadema de brilhantes. Geralt, brincando com seu medalhão, fixou os olhos diretamente na jovem. Renfri sustentou o olhar. E esse foi o fim da princesinha. Continuou ela. O vestidinho se rasgou, a cambraia perdeu irremediavelmente a alvura. Em seguida, sucederam-me sujeira, fome, fedor, bastonadas e pontapés. Entregava-me a qualquer um por um prato de sopa ou um teto sobre a cabeça. Você sabe como eram meus cabelos? Como de seda, chegavam a quase metade da coxa. Quando peguei piolhos, foram cortadas com uma tesoura de tosquiar ovelhas e fiquei quase careca. Nunca mais voltaram a ser como foram. Calou-se por um momento, afastando da testa as madeixas cortadas irregularmente. Roubava para não morrer de fome, retomou. Matava para não ser morta. Ficava trancada em masmorras, fedendo a urina, sem saber se seria enforcada no dia seguinte ou simplesmente surrada e posta para fora. E por todo aquele tempo, tanto minha madrasta como meu feiticeiro, tanto minha madrasta como esse seu feiticeiro, viviam em meus calcanhares, despachando assassinos, tentando envenenar-me, lançando feitiços. Mostrar-lhe magnanimidade? Perdoar-lhe de maneira majestática? Eu vou cortar-lhe majestosamente a cabeça, ou antes, as 2 pernas, dependendo do desenrolar dos acontecimentos. Arídia e Stregobor tentaram envenená-la? Sim,
com uma maçã impregnada com extrato de urtiga. Fui salva por um gnomo, que me deu uma substância emética. Achei que ia botar as tripas para fora, mas sobrevivi. Foi um daqueles 7 gnomos? Vejo que sabe muito de mim. O que tem contra gnomos ou outros humanoides? Para ser mais precisa, devo lhe dizer que eles foram muito melhores comigo do que a maior parte dos seres humanos. Isso, porém, não lhe diz respeito. O que estava lhe contando era que Arídia e Stregobor ficaram me caçando como um animal selvagem enquanto puderam. Então, eu passei a ser a caçadora. Arídia esticou as canelas no próprio leito. Teve muita sorte por eu não a ter alcançado, já que lhe havia preparado um programa todo especial. E agora tenho um para o feiticeiro. Geralt, diga-me com toda a sinceridade. Ele não merece morrer? Não sou juiz, apenas bruxo. Pois é. Eu falei que 2 pessoas poderiam impedir um banho de sangue em Blaviken. A segunda pessoa é você. Stregobor o deixará entrar na torre e você poderá matá-lo. Renfri, Disse calmamente Geralt. será que em suas caminhadas pelos telhados você não caiu de cabeça em um deles? Você é ou não um bruxo? Com todos os diabos. Disseram-me que você matou uma Kikimora e a trouxe no lombo de um bruxo para ser avaliada e vendida. Stregobor é muito pior que uma Kikimora, que é uma besta irracional e mata pessoas porque assim foi formada pelos deuses. Já Stregobor é um cruel monstro maníaco. Traga-o para mim em cima de um burrico e eu serei generosa com o ouro. Não sou assassino de aluguel, picança. Sei que não é. Concordou ela, com um sorriso, inclinando-se para trás sobre o banco e colocando as longas pernas sobre a mesa sem fazer esforço algum para cobrir a coxa desnuda. Você é um bruxo, defensor dos homens, aos quais protege do mal. Só que nesse caso, o mal é o ferro e o fogo que causarão um terrível estrago caso venhamos a nos confrontar. Não lhe parece que estou lhe propondo o menor dos 2 males? A melhor das soluções para todos? Inclusive para aquele Stregobor filho da puta? Você poderá matá-lo de maneira indolor, de só um golpe. Ele morreria sem saber que estava morrendo, algo que eu não poderia garantir. Geralt permaneceu calado. Renfri espreguiçou-se, esticando os braços para cima. Compreendo sua hesitação, falou, mas preciso de uma resposta imediata. Você sabe o motivo pelo qual Stregobor e a princesa queriam matar você, tanto em Craden como mais tarde? Renfri endireitou-se rapidamente, tirando as pernas de cima da mesa. Parece-me óbvio, explodiu. Eles queriam se livrar da primogênita de Fredefalk, porque eu era herdeira do trono. Os filhos de Arídia eram fruto de um matrimônio morganático. E como tais, não tinham nenhum direito a... Renfri, não é a isso que estou me referindo. A jovem abaixou a cabeça, mas só por um momento. Seus olhos brilharam. Muito bem, que seja. Supõe-se que eu seja maldita, contaminada ainda no ventre materno. Supõe-se que eu seja. Vamos, conclua a frase. Um monstro. E você é? Por um breve momento, a jovem pareceu indefesa, alquebrada e muito triste. Não sei, Geralt. Sussurrou. Logo, no entanto, seus traços readquiriram a dureza anterior. Pois como, com todos os diabos, eu poderia saber? Quando machuco meu dedo, sangro. Também sangro todo mês. Se me empanturro de comida, tenho dor de barriga. E quando bebo demais, me dói a cabeça. Canto quando estou feliz e praguejo quando estou triste. Quando odeio alguém, o mato. E quando... Ah, que merda! Chega disso! Sua resposta, bruxo. Minha resposta é não. Você está lembrado do que lhe falei? Perguntou Renfri após um breve silêncio. Existem propostas irrecusáveis. Suas consequências podem ser terríveis. Estou advertindo-o com toda a seriedade, pois a minha é exatamente uma dessas. Pense bem. Já pensei bastante.
E leve-me a sério, pois minha advertência a você também foi feita com toda a seriedade. Renfrey ficou calada, brincando com um colar de pérolas que dava 3 voltas em seu belo pescoço, antes de desaparecer provocativamente entre as 2 atraentes semi-esferas visíveis no decote do corpete. Geralt, Stregobor lhe pediu que me matasse? Sim, em sua opinião, isso seria o mal menor. Posso concluir que você rejeitou a oferta dele, assim como a minha. Pode, Por quê? porque não acredito no mal menor. Renfrey sorriu levemente, antes de seus lábios se contorcerem num esgar que, à luz amarelada da vela, pareceu muito desagradável. Você diz que não acredita, falou. Pois saiba que tem razão, mas só parcialmente. Existem apenas o mal e o mal maior, e por trás deles, à sua sombra, oculta-se o mal supremo. O mal. O mal supremo, Geralt, é algo que você nem pode imaginar, embora esteja convencido de que nada mais no mundo poderia surpreendê-lo. E saiba que ocorrem momentos em que o mal supremo nos agarra pelo pescoço e diz: escolha, irmãozinho, ou eu ou aquele outro, um pouquinho menor. Posso saber aonde quer chegar? A lugar algum. Bebi um pouco e estou filosofando, procurando verdades absolutas. Acabei de descobrir: o mal menor existe, mas não somos nós que podemos escolhê-lo. É o mal supremo que poderá nos forçar a esse tipo de escolha, independentemente se queremos ou não fazê-la. Pois não bebi como você. Disse o bruxo, sorrindo amargamente. Já passa da meia-noite. Portanto, vamos ao que interessa. Você não matará Stregobor em Blaviken, porque não permitirei que o faça. Não permitirei que se chegue a um combate e a uma carnificina. Volto a propor. Desista da sua vingança. Não prossiga no intento de matá-lo. Desse modo, provará a ele, e não só a ele, que não é um sanguinário monstro desumano, um mutante ou uma aberração da natureza. Mostrará a ele que estava enganado e que seu erro causou um grande dano a você. Renfrey ficou olhando para o medalhão que Geralt fazia girar na fina corrente entre os dedos. Se eu lhe disser, bruxo, que não sou capaz de perdoar nem de desistir de uma vingança, isso seria uma admissão de que ele, e não só ele, estava certo? E ao mesmo tempo, comprovaria que sou efetivamente um monstro, um demônio desumano amaldiçoado pelos deuses? Pois ouça uma coisa, bruxo. Logo no começo de minha via crucis, fui acolhida por um camponês. Achava-me atraente, mas eu o considerava repugnante. Toda vez que ele queria me possuir, espancava-me a tal ponto que eu mal podia me arrastar para fora da tarimba na manhã seguinte. Certo dia, levantei-me quando ainda estava escuro e cortei sua garganta com uma foice. Aquela época, eu não tinha a experiência que tenho hoje, e uma faca pareceu-me demasiadamente pequena. E sabe de uma coisa, Geralt? Quando o ouvi gorgolejar e engasgar e olhei para suas pernas se agitando convulsivamente, tive a sensação de que as marcas de seu cajado e de seus punhos não doíam mais e me senti tão livre e tão bem que parti dali assoviando, alegre, saudável e feliz da vida, a ponto de nem sei o que. E depois, toda vez acontecia o mesmo. Se não fosse assim, quem perderia tempo com vinganças? Renfrey, independentemente de seus motivos, você não sairá daqui assoviando e sentindo-se tão bem. Alegre e feliz, mas sairá viva. Partirá amanhã bem cedo, como lhe ordenou o intendente. Repito, você não matará Stregobor em Blaviken. Os olhos da jovem brilharam à luz da vela. Brilhavam as pérolas no decote do corpete. Brilhava o medalhão com cabeça de lobo girando na fina corrente de prata. Tenho pena de você, falou Renfrey repentinamente, com voz pausada e olhos fixos no cintilante disco prateado. Você afirma que não existe mal menor.
Vejo você parado na praça central, coberta de sangue, sozinho, por não saber fazer uma escolha, mas tê-la feito assim mesmo. Você jamais saberá, jamais terá certeza, jamais, e, em vez de dinheiro, receberá pedradas e palavrões. Tenho pena de você. Enquanto a você, Indagou o bruxo baixinho, quase num sussurro. Eu também não sei escolher. quem é você? Sou o que sou. Onde você está? Estou com frio, Renfrey! exclamou o bruxo, apertando o medalhão. A jovem ergueu rapidamente a cabeça, parecendo despertar de um sonho. Espantada, piscou os olhos repetidas vezes. Por um breve momento, pareceu assustada. Você ganhou, bruxo, disse asperamente. Amanhã, logo de madrugada, partirei de Blaviken e nunca mais voltarei a esta cidade rançosa. Nunca! Sirva-me um pouco de bebida, se é que sobrou alguma gota no odre. Ao colocar o copo de volta na mesa, seu rosto já apresentava o costumeiro sorriso maroto e zombeteiro. Geralt, Sim, este maldito telhado é muito escorregadio. Eu preferiria sair daqui já com a luz do dia. No escuro, posso cair e me machucar. Sou uma princesa, meu corpo é delicado. Consigo sentir um grão de ervilha através do colchão. Evidentemente, se ele não estiver bem recheado com palha. O que diz disso? Geralt não pôde refrear um sorriso. Renfrey. Será que o que está dizendo é adequado para uma princesa? E o que você, com todos os diabos, pode saber de princesas? Já fui uma, e sei que a única vantagem é a de poder fazer tudo o que se deseja. Devo lhe dizer detalhadamente o que desejo, ou você vai adivinhar? Geralt continuou a sorrir, mas não respondeu. Não quero nem admitir a possibilidade de eu não lhe agradar, disse ela, fazendo beicinho. Prefiro supor que você está com medo de ter o mesmo destino daquele Campônio. Ah, cabelos brancos, não precisa se preocupar. Não tenho arma cortante alguma. Aliás, certifique-se por si mesmo. Estendeu as pernas sobre os joelhos de Geralt. Tirem minhas botas. O cano é o melhor lugar para ocultar um punhal. Já descalça, abriu a fivela do cinturão. Como pode ver, aqui também não escondo nada. Nem aqui. Apague essa maldita vela. Do lado de fora, um gato miava desesperadamente. Renfrey, Sim, isso é mesmo Cambraia? claro que sim. Com todos os diabos. Afinal, sou ou não sou uma princesa? Parte 5. Papai, Repetia monotonamente Mariuca. quando iremos à feira? Vamos à feira, papai. Fique quieta, Mariuca, resmungou Caldemain, limpando o prato com um pedaço de pão. O que está dizendo, Geralt? Que eles vão sair da cidade? Sim. Nunca pensei que isso acabasse tão facilmente. Graças àquele pergaminho com o selo de Alduin, eles me tinham pelo pescoço. Banquei o machão. Mas a bem da verdade, nada poderia fazer contra eles. Mesmo se tivessem violado abertamente a lei, desencadeado uma briga e perturbado a ordem pública. Mesmo assim, Alduin é um rei muito melindrável e manda pessoas ao cadafalso por qualquer motivo. Tenho mulher e filha. Gosto do meu trabalho e não preciso quebrar a cabeça para saber onde vou arrumar algo para encher a pança. Em outras palavras, ainda bem que eles vão embora. Mas diga-me, como isso se passou? Papai, eu quero ir à feira. Libuza, tire Mariuca daqui. Saiba, Geralt, que não achei que você conseguiria. Andei sondando Setnik, o dono do albergue à Corte Dourada, sobre aquele grupo de Novigrad. Eles não são de brincadeira, e alguns foram reconhecidos. Verdade. Aquele com a cicatriz no rosto é Nohorn, antigo ajudante de ordens de Abergardo, na Companhia Independente de Angren. Já ouviu falar de tal companhia?
Lógico que sim. Todos ouviram. O touro chamado Quinzena também era um deles. E mesmo que não fosse, não creio que seu apelido provenha de 15 boas ações que ele tenha feito na vida. O nome do meio-elfo de pele escura é Sivril, um bandido e assassino de aluguel. Parece que teve algo a ver com o massacre de Tridam. De onde? De Tridam? Não ouviu falar? Falou-se muito disso há uns 3... Sim, há 3 anos. Porque Mariuka tinha 2 naquela ocasião. O barão de Tridam mantinha encarcerado um bando de assaltantes. Outros companheiros deles, incluindo o tal mestiço Sivril, sequestraram no meio do rio uma balsa cheia de peregrinos, porque aquilo ocorreu durante a festa de Nis. Então, exigiram que o barão soltasse os presos. Como era de se imaginar, o barão se recusou. E aí, eles começaram a matar os peregrinos um a um, até o barão amolecer e soltar os prisioneiros. Os que estavam na balsa já haviam matado mais de 10. Em seguida, ameaçaram expulsar o barão de seus domínios e condená-lo à morte. As opiniões estavam divididas. Alguns o criticavam por ter cedido somente depois de tantas pessoas terem sido assassinadas. Outros diziam o contrário, que ele fez um grande mal ao estabelecer um precedente e que deveria ter ordenado atacar a balsa, mesmo que isso resultasse na morte de todos os reféns. Durante o processo, o barão afirmou que escolhera o mal menor, porque na balsa havia mais de 25 pessoas, com mulheres e crianças entre elas. O ultimato de Tridam. O ultimato de Tridam. Murmurou o bruxo. Renfrey. O que foi? Caldemain, a feira. O que tem a feira? Você não compreende, Caldemain. Ela me enganou. Eles não irão embora. Forçarão Stregobor a sair da torre, assim como fizeram com o barão de Tridam. Ou então me forçarão a... Será que você não consegue entender? Eles vão começar a assassinar pessoas na feira. A praça central, murada por todos os lados, é uma armadilha perfeita. Por todos os deuses, Geralt, acalme-se. Aonde você está indo? Mariuka, assustada com a gritaria, começou a choramingar, encolhida num canto da cozinha. Eu não falei? Exclamou Libuza, apontando com o dedo na direção de Geralt. Falei. Esse aí só traz desgraças. Cale-se, mulher. Geralt, sente-se. É preciso detê-los. Agora, antes que as pessoas se juntem na praça central. Chame os guardas. Assim que aquele bando sair do albergue, prenda-o e leve-o para as masmorras. Geralt, seja razoável. Não podemos fazer isso assim, sem mais nem menos. Sem que eles tenham feito algo errado. Eles vão se defender. Sangue vai ser derramado. Trata-se de profissionais que acabarão rapidamente com meus homens. Se isso chegar aos ouvidos de Alduin, pagarei com minha cabeça. Posso colocar meus homens em estado de alerta e ir até a feira para ficar de olho nesses bandidos. Isso não será suficiente, Caldemain. Se a multidão entrar na praça central, nada mais poderá ser feito. Você não conseguirá evitar o pânico e a carnificina. Aqueles facínoras têm de ser neutralizados imediatamente, enquanto a praça ainda está vazia. Mas isso seria contra a lei. Não posso permitir uma coisa dessas. Aquela história do meio-elfo e do ultimato de Tridam pode ser apenas um boato. Você poderia estar enganado. E aí? Aí Alduin vai me esfolar vivo. É preciso escolher o mal menor. Geralt, eu lhe proíbo. Como intendente dessa cidade, eu lhe proíbo. Largue a espada. Não saia desta casa. Mariuka chorava, cobrindo o rosto com as mãozinhas. Parte 6. Sivril, protegendo os olhos com a mão, observou o sol saindo de trás das árvores. A praça estava começando a se animar. Carroças se deslocavam por toda a parte, e os primeiros vendedores enchiam suas barracas com mercadorias. Martelos batiam, galos cantavam, gaivotas soltavam gritos estridentes. O dia promete ser lindo, falou pensativamente Quinzena.
Sivril olhou para ele de soslaio, mas não disse nada. Como estão os cavalos, Tavik? Perguntou Nohorn, vestindo as luvas. Prontos e selados. Sivril, continuo achando que ainda há pouca gente na praça. Haverá mais. Deveríamos comer alguma coisa. Mais tarde. É isso mesmo. Mais tarde você terá mais tempo e mais apetite. Olhe! Falou repentinamente Quinzena. Na rua principal, surgia a figura do bruxo, que passando por entre as barracas, vinha diretamente na direção deles. Não é que Renfrey tinha razão? Nohorn, passe-me a besta. Pegando a arma, Sivril encurvou-se, fixou o cepo com o pé apoiado no estribo, colocou uma seta e esticou a corda. O bruxo aproximava-se cada vez mais. Sivril colocou o dedo no gatilho. Nem mais um passo, bruxo. Geralt parou a uns 40 passos do grupo. Onde está Renfrey? O mestiço fez uma careta de escárnio. Diante da torre, fazendo uma proposta ao feiticeiro. Ela sabia que você viria aqui e mandou-lhe transmitir 2 recados. Fale. O primeiro é apenas uma frase. Sou o que sou. Escolha, ou eu, ou aquele outro menor. Pelo que ela me disse, você saberá do que se trata. O bruxo fez um aceno com a cabeça e logo ergueu o braço, pegando na empunhadura da espada que estava às suas costas. A lâmina traçou um arco brilhante sobre sua cabeça. Com passos lentos, encaminhou-se na direção do grupo. Sivril soltou uma risada horrenda e ameaçadora. Até isso ela previu o bruxo. Assim, você receberá a segunda coisa que ela lhe mandou, direto no meio de seus olhos. Geralt continuava a avançar. O meio-elfo encostou o rosto no arco da besta. Fez-se um silêncio sepulcral. A corda vibrou. O bruxo brandiu a espada. Ouviu-se um prolongado som de metais se chocando. O projétil desviou sua trajetória, voando para cima e rodopiando. Bateu secamente num telhado, caindo com estrondo dentro de uma das calhas. O bruxo avançou mais. Ele rebateu. Gemeu Quinzena. Rebateu em pleno voo. Agrupem-se! Ordenou Sivril. Sibilaram as espadas tiradas das bainhas. O grupo se uniu ombro a ombro, com lâminas erguidas. Geralt apressou o passo. Seu andar, surpreendentemente fluido e suave, se tornou numa corrida. Não bem na direção do cerrado círculo de lâminas pontudas, mas em volta dele, cercando-o numa espiral cada vez mais estreita. Tavik não aguentou. Foi o primeiro a se atirar ao combate, logo seguido pelos 2 gêmeos. Não se dispersem! Urrou Sivril, perdendo o bruxo de vista. Soltou um palavrão e pulou para um lado, vendo o grupo se desfazer por completo e correndo sem rumo por entre as barracas. Tavik foi o primeiro a cair. Estava perseguindo Geralt quando, de repente, viu-o passar por ele, correndo na direção oposta. Tentou frear seu ímpeto, mas antes que conseguisse erguer a espada, o bruxo estava ao seu lado. Sentiu um forte impacto logo acima do quadril. Virou-se e constatou que caía. Já de joelhos, olhou espantado para o ferimento e começou a berrar. Os gêmeos, ao atacarem simultaneamente a negra e borrada figura correndo em sua direção, esbarraram um no outro e perderam o ritmo. Foi o que bastou. Vir, quase cortado em 2 por um golpe no peito, inclinou-se para a frente, deu uns passos com a cabeça abaixada e desabou sobre uma barraca de verduras. Nimir foi golpeado na têmpora, girou sobre si mesmo e caiu pesadamente na sarjeta. Pela esquerda, Quinzena! Berrou Nohorn, correndo em semicírculo a fim de atacar o bruxo por trás. Quinzena virou-se rápido, mas não o suficiente. Recebeu um corte na altura da barriga. Suportou-o e se preparou para desferir uma resposta,
porém não conseguiu. Geralt foi mais ágil e acertou-o na cabeça, logo abaixo da orelha. Quinzena endireitou-se, deu 4 passos cambaleantes e caiu sobre um carrinho cheio de peixes. Com o ímpeto, o carrinho andou para a frente e o brutamontes de peito desnudo deslizou sobre o pavimento prateado de escamas. Cyril e Nohorn atacaram simultaneamente, cada um de um lado. O meio-elfo com um impetuoso golpe cortante de cima para baixo e Nohorn agachado com uma estocada horizontal. Ambos os golpes foram aparados, e os sons de 2 choques metálicos juntaram-se num só. Cyril pulou para o lado e tropeçou, mas conseguiu permanecer de pé ao se apoiar na estrutura de madeira de uma das barracas. Nohorn lançou-se à sua frente para protegê-lo, mantendo a espada erguida. Aparou um golpe desferido com tal força que foi atirado para trás e teve de se apoiar em um dos joelhos. Erguendo-se rapidamente, tentou aparar outro golpe, porém desta vez foi lento demais. A lâmina do bruxo acertou o outro lado de seu rosto, deixando nele uma marca simétrica à cicatriz anterior. Cyril desvencilhou-se da barraca e saltou por cima de Nohorn, enquanto este caía, e girando com o corpo, desferia um golpe segurando a espada com as 2 mãos. Errou o alvo e se afastou imediatamente. Não sentiu o impacto. Seus joelhos se dobraram no exato momento em que, após uma parada, preparava-se para um novo ataque. A espada caiu-lhe da mão decepada à altura do cotovelo. Tentou erguer-se, mas não conseguiu. Deixou que a cabeça lhe caísse sobre os joelhos e morreu nessa posição, numa poça vermelha entre repolhos, rosquinhas e peixes. Renfri adentrou a praça central. Aproximava-se lentamente, com leves passos felinos, desviando-se de carrinhos e barracas. A multidão que, aglomerada nas ruas laterais, zumbia como abelhas numa colmeia, calou-se repentinamente. Geralt permaneceu imóvel, segurando a espada firmemente com a mão abaixada. A jovem chegou a 10 passos de distância dele e parou. O bruxo notou que ela vestia uma curta cota de malha por baixo do colete. "Você fez sua escolha", constatou Renfri. "Está absolutamente certo de que foi a mais adequada?" "Não haverá aqui um segundo Tridam", afirmou Geralt com evidente esforço. "Nem teria havido. Stregobor riu na minha cara. Falou que eu poderia matar todos os habitantes de Blaviken e os dos vilarejos vizinhos, que ele não sairia da torre, nem permitiria que nenhuma pessoa, incluindo você, entrasse nela. Por que está olhando para mim desse jeito? Sim, enganei você. Se passei a vida toda enganando as pessoas por necessidade, por que faria uma exceção agora?" "Vá embora, Renfri." A jovem deu uma risada. "Não, Geralt", respondeu, sacando a espada com rapidez e destreza. "Renfri." "Não, Geralt. Você fez sua escolha. Agora é a vez de eu fazer a minha." Com um gesto violento, arrancou a saia dos quadris e girou-a no ar, fazendo-a enrolar no antebraço esquerdo. O bruxo recuou, ergueu o braço e fez o sinal. Renfri voltou a rir. "Não perca seu tempo, cabelos brancos. Isso não tem efeito sobre mim. Somente a espada." "Renfri, vá embora." Repetiu Geralt. "Se cruzarmos os gumes, eu não poderei mais." "Estou ciente disso", respondeu ela. "Mas o problema é que eu também não posso agir de outra maneira. Você e eu somos o que somos." Dito isso, avançou em sua direção, segurando a espada com a mão direita e arrastando a saia com o braço esquerdo. Geralt recuou 2 passos. Renfri lançou seu ataque. Agitou o braço esquerdo. A saia rodopiou no ar e, por trás dela, brilhou a lâmina da espada, num golpe curto e contido. Geralt esquivou-se. O tecido nem chegou a tocá-lo, e a lâmina da jovem deslizou obliquamente sobre ele. Respondeu instintivamente ao golpe, girando a espada como se fosse a pá de um moinho, com o intuito de fazer Renfri soltar a arma.
foi um erro. Ela afastou a lâmina e, dobrando levemente os joelhos e balançando os quadris, desfechou um golpe horizontal na direção de seu rosto. O bruxo mal teve tempo para defender-se e fazer uma pirueta, esquivando-se mais uma vez e pulando para o lado. Renfri atirou-se sobre ele, jogou a saia em seus olhos e tentou atingir seu rosto. Geralt se defendeu, virando-se bem próximo dela, mas a jovem conhecia o truque. Girou com ele tão perto que sentia sua respiração e conseguiu deslizar o gume da lâmina em seu peito. A dor foi muito aguda, mas o bruxo não perdeu o ritmo. Virou-se mais uma vez, porém no sentido oposto. Deteve a lâmina dirigida à sua têmpora. Fez uma finta e contra-atacou. Renfri deu um pulo para trás e preparou-se para desferir um corte de cima para baixo. Geralt dobrou um dos joelhos e deu uma estocada com a ponta da espada, atravessando a coxa exposta e a virilha da jovem. Renfri não emitiu nenhum som sequer. Caindo sobre um dos joelhos, largou a espada e segurou com as mãos a coxa perfurada. Por entre seus dedos, escorreu um brilhante regato de sangue, caindo no cinturão decorado, nas botas de pele de alce e no imundo pavimento. A multidão, refugiada nas ruazinhas, ondulou e gritou. Geralt guardou a espada. Não vá embora! Gemeu Renfri toda encolhida. O bruxo não respondeu. Estou com frio. Geralt nada disse. A jovem voltou a gemer, encolhendo-se ainda mais. O sangue, agora jorrando com mais força, preenchia os espaços entre as pedras do calçamento. Geralt, abrace-me. O bruxo permaneceu calado. Renfri virou a cabeça e ficou imóvel, com o lado esquerdo da face encostado numa pedra. Um fino punhal, até então escondido sob seu corpo, escapou dos dedos inertes. Ao cabo de um momento, que pareceu durar uma eternidade, o bruxo ergueu a cabeça ao ouvir o som do cajado de Stregobor batendo nas pedras. O feiticeiro aproximava-se rapidamente, desviando-se dos cadáveres pelo caminho. Mas que carnificina! Exclamou o ofegante. Vi tudo, Geralt. Vi tudo em minha bola de cristal. Aproximou-se do corpo de Renfri e abaixou-se sobre ele. Vestido com seu longo traje negro e apoiado em seu cajado, tinha o ar muito envelhecido. Inacreditável! Falou, meneando a cabeça. A picança está morta. Geralt não respondeu. Muito bem, Geralt. O feiticeiro endireitou-se. Pegue um carrinho. Vamos levá-la para a torre. É preciso fazer uma autópsia. Olhou para o bruxo e, sem esperar resposta, voltou a se inclinar sobre o corpo. Alguém que Geralt não conhecia sacou rapidamente a espada da bainha. Toque em um só fio de cabelo dela, feiticeiro, disse aquele que o bruxo não conhecia. Encoste a mão nela e sua cabeça voará ao solo. O que está acontecendo com você, Geralt? Enlouqueceu? Você está ferido e em choque. Uma autópsia é o único modo de verificar. Não toque nela. Stregobor, ao ver a lâmina erguida, afastou-se agitando o cajado. Muito bem! Gritou. Que seja como você quer. Mas você nunca saberá. Nunca terá certeza. Nunca! Está me ouvindo, bruxo? Suma da minha frente. Pois não. Respondeu o feiticeiro. Voltarei para Kovir. Não pretendo passar mais um dia sequer neste buraco. Venha comigo. Não fique aqui. Porque essa gente não sabe de nada e somente viu como você mata. E sua maneira de matar é repugnante. Então, você vem? Geralt não respondeu, nem se dignou de olhar para Stregobor, que deu de ombros e foi embora, batendo ritmicamente seu cajado. Uma pedra voou da multidão, espatifando-se no chão. Uma segunda passou zunindo sobre o ombro de Geralt. O bruxo, mantendo-se ereto, ergueu as duas mãos e fez um breve gesto com elas. Da multidão emanou um murmúrio ameaçador,
seguido por mais pedras. Mas o sinal as desviava, fazendo com que passassem ao largo do alvo defeso por uma invisível armadura oval. Basta! Berrou Caldemen. Parem com isso, seus cagões! A multidão soltou um murmúrio, que soou como ondas do mar numa ressaca, mas as pedras pararam de voar. O bruxo permanecia imóvel. O intendente aproximou-se dele. É este! Falou apontando com um largo gesto para os corpos espalhados pela praça. O mal menor que escolheu? Você já fez tudo o que achava necessário? Sim, respondeu Geralt, com evidente esforço e não de imediato. Seu ferimento é grave? Não. Então suma daqui. Sim, falou o bruxo, evitando o olhar do intendente e começando a se afastar lentamente. Muito lentamente. Geralt. O bruxo se virou. Nunca mais volte aqui. Finalizou Caldemen. Nunca mais.